Fala galera, eu sou Jaime Sepulcro, professor da oficina de linguagem do programa Jovem Independente, e hoje a gente vai conversar sobre comunicação científica. Preview. Então, nas últimas aulas a gente falou muito sobre consultar as fontes da Wikipédia e outros sites onde a gente procura questões de conhecimentos gerais. Entretanto, e quando se trata de comunicação científica, onde é que eu procuro? Ou melhor, antes de tudo, o que é comunicação científica? Então, gente, de modo geral, as comunicações científicas são relatórios de pesquisa, normalmente realizados no contexto acadêmico, como requisito para obter título de doutorado, de mestrado. Mas não é só isso, gente. Tem um monte de pesquisa que é feita a partir de grupos de pesquisa, projetos de iniciação científica, enfim, tem vários contextos acadêmicos onde a pesquisa acontece. Outra coisa importante sobre as pesquisas é que elas são produções um pouco mais criteriosas do ponto de vista técnico, ou seja, quem escreve uma pesquisa precisa especificar lá quais são os objetivos de pesquisa, qual foi o método que eu utilizei para poder chegar nos meus dados, qual que foi a teoria que eu usei para poder analisar esses dados. E por fim, a gente precisa colocar, afinal de contas, quais foram as conclusões que a gente chegou. E tudo isso no final vai ser organizado em uma forma de texto e vai parar em um objeto que a gente chama de tese, ou um outro que a gente chama de dissertação, ou algum outro que a gente chama de monografia, ou num artigo científico, ou mesmo num livro. E é claro, essas produções podem ser das diversas áreas do conhecimento. Não existe só a área do conhecimento das humanas, nem só das tecnologias, né? Você tem também as áreas biológicas, áreas médicas, exatas, humanas e tudo mais. Tá, e qual que é a diferença entre comunicação científica e aqueles artigos de revista, jornal, blog e tudo mais que a gente viu anteriormente no site da Wikipédia, ou como fonte para o site da Wikipédia e outros sites de conhecimentos gerais? Essas produções, gente, elas normalmente não se ocupam da tarefa de informar quais são as perspectivas teóricas do autor, qual que é a metodologia utilizada para poder se encontrar e organizar os dados que estão lá naquele texto. Além disso, esse texto não é escrito de modo técnico para ser avaliado cientificamente, né? Mas sim para atender alguns objetivos específicos. Por exemplo, um artigo jornalístico, ele objetiva te contar de modo mais prático possível a notícia que ele está trazendo. Né, dizendo em poucas palavras, você lembra disso lá na escola? Ó, o que, quem, como, quando, onde, por quê? Essas são as perguntas que o jornal quer responder rapidamente. Não faz sentido demorar ali explicando como você chegou naquela informação, o porquê que as coisas foram daquele jeito e tudo mais. Tudo isso é dispensável para o leitor. O leitor quer uma coisa rápida, o leitor quer uma coisa fast food, igual a gente falou da última vez. Não significa que essas produções são inferiores, só significa que elas estão cumprindo um objetivo específico, que não é de ser uma produção científica avaliada cientificamente, certo? De modo geral, essas produções não são obrigadas a ficar te informando qual que é a perspectiva teórica, qual que é o viés por trás da análise da informação que eles estão trazendo. E é claro, elas ficam explícitas na forma como o autor vai desenvolvendo o seu texto, né? Tá bom, mas e os artigos científicos, eles são neutros? Não, o artigo científico não é neutro. Na verdade, não existe nenhuma produção neutra. Tudo tem um viés, todo mundo tem um viés por trás. Todas as produções do mundo, sejam os artigos científicos, sejam os artigos de blog, seja um artigo de jornal ou de revista, todos eles têm um viés por trás, todos eles têm uma perspectiva teórica específica que o autor usou para poder escrever, certo? Mas então, qual que é a diferença? A grande diferença, gente, é que nas produções científicas isso é anunciado logo de cara e depois o autor vai desenvolver o seu texto a partir daquela perspectiva teórica que ele apresentou logo de início, certo? Ou seja, embora haja um viés político, ideológico, teórico por trás de uma produção científica, eles são utilizados de modo um pouco mais honesto, né, do que num jornal ou num livro que às vezes fala que é neutro, mas na verdade não é. Na hora que você vai ler ou assistir, claramente não tem nada neutro ali. Tá bom, mas aonde que eu encontro as produções científicas? Gente, as produções científicas se encontram principalmente, primeiro, número 1, nas bibliotecas universitárias. Claro, é lá que você vai ter acesso ao conteúdo físico
de uma produção científica. Por exemplo, as teses, as dissertações, as monografias, alguns artigos, algumas revistas. Isso você pode pegar, cara, com a sua mão, você pode ler, você pode marcar, enfim. A biblioteca é o primeiro espaço onde você pode encontrar as produções científicas. Segundo, em eventos científicos. Num evento científico você vai ter várias produções científicas, às vezes vendendo, às vezes não, e também você vai ter acesso audiovisual a essas produções, ou seja, você vai sentar numa plateia e ouvir um pesquisador falar a respeito da sua pesquisa, ou você vai encontrar alguém que vai estar expondo um banner e vai te explicar o contexto da sua pesquisa, qual que é o objetivo, qual que é a metodologia, quais são as conclusões que se chegaram até o momento. Normalmente quem está apresentando um banner está apresentando uma pesquisa que está em andamento, certo? Em terceiro lugar, as bibliotecas digitais. Que biblioteca digital? Sim, existe um monte de biblioteca digital por aí. Primeiro, as bibliotecas digitais das próprias universidades. Você pode, por exemplo, encontrar a biblioteca digital da UFMG e lá você vai encontrar as dissertações que são feitas, as teses que são feitas, as monografias. Existe uma outra biblioteca digital que se chama Cielo, Scientific Electronic Library Online, ou seja, uma biblioteca científica eletrônica e online. Ela disponibiliza o acesso a diversas revistas científicas e até artigos específicos. Em quarto lugar, você pode encontrar produções científicas em bancos de comunicação científica em geral. É claro, ali você vai encontrar isso tudo no formato digital. Quais são esses bancos de comunicação científica? Primeiro, BDTD, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. E é claro, ela pertence a um órgão público chamado IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Sim, a BDTD disponibiliza o acesso a dissertações e teses de universidades do Brasil inteiro por meio de uma integração dos sistemas de informação da maioria das universidades públicas e privadas. Além disso, você tem a plataforma CAPES, voltada aí para revistas, periódicos, artigos científicos. O que significa CAPES? Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela disponibiliza para a gente o acesso a diversos artigos científicos de diversos periódicos, revistas brasileiras e internacionais, ou seja, do Brasil e do mundo todo. Gente, e em quinto lugar a gente tem também as plataformas de busca acadêmica. Sim, é tipo um Google científico. Sim, inclusive o nome é Google Acadêmico, escolar.google.com. Lá você pode digitar qualquer coisa que venha na sua cabeça, você vai encontrar diversos artigos, teses, dissertações e tudo quanto é tipo de produção científica a respeito desse tema que você está procurando. Deve ser interessante, né? Saber, afinal de contas, o que eles estão falando a respeito de alienígena. Existe alguma produção científica sobre alienígena? Meu irmão, existe produção científica sobre tudo que você imagina. Massa, curtiu o vídeo? Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu aqui até agora? Primeiro, a gente viu o que são produções científicas. Basicamente, são relatórios de pesquisas que estão sendo feitas ou que já foram terminadas. A gente aprendeu também a diferença entre essas produções científicas e aquelas produções que a gente tinha visto nas aulas anteriores. A gente viu um pouquinho sobre a neutralidade ou não neutralidade dos trabalhos científicos. E também a gente viu os diversos espaços físicos e digitais onde a gente pode encontrar e ter acesso a essas produções científicas, que são basicamente as bibliotecas universitárias, os eventos científicos, as bibliotecas digitais, os bancos de comunicação científica em geral e também as plataformas de busca científica. Gostou do vídeo? Cara, não esquece de curtir aí, de compartilhar com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo e até o próximo vídeo.